Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver aqui acompanhando. E se você está aqui pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo talvez que você esteja vendo. Esse vídeo faz parte de uma série onde eu venho contando experiências vividas por mim, pela minha amiga, onde a gente começou a ter momentos de intimidade diário e com compromisso com Deus. Já tem 2 anos. Mas essa série eu venho contando algumas das experiências, que são muitas, né, gente? Não tem nem como contar todas aqui, mas aquelas mais marcantes, assim, que vivemos no período de 1 ano. Isso para trazer para você aí a vontade, né, de também querer conhecê-lo com intensidade, assim como ele nos conhece. E para conhecer, temos que conversar, temos que manter uma rotina diária de convivência, assim como fazemos com qualquer pessoa, não é mesmo? Aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição, aliás, vai ter o link dessa série e vou deixar o link também de outra série onde eu venho falando de intimidade com Deus e da importância que é ter essa intimidade. No último vídeo aí que eu deixei aqui no canal, eu vim contando aí algumas experiências lindas, né? Que eu e a Magda passamos, ela passou ali na parte dele, ajudando ela ali na cozinha, né? Coisas do dia a dia. E hoje eu venho contar mais coisinhas, né, tanto dela quanto minha. A Magda, ela assim, tinha vindo na vida dela de muitas decepções, passado muitas mágoas, traições. E quando foi ali perto, né, acho que foi antes da pandemia isso, antes da pandemia, que o canal dela já tem para mais de 8 anos, que ela começou a mexer com a internet. Então ela estava justamente no momento onde ela tinha tido uma síndrome do pânico, porque ela tinha visto tanta maldade no ser humano, ela tinha passado por tantas coisas em várias áreas da vida dela, e aquilo desesperou ela de uma tal forma que ela teve uma síndrome do pânico muito forte. E estava em casa e ela de repente viu na internet uma oportunidade de trabalhar para colocar dinheiro em casa e não ter que sair de casa, poder ficar no lar dela ali, né, longe de toda aquela maldade que ela teve contato e que fez tanto mal. Então ela começou com a internet e, né, aquilo ela foi dando certo, né? Primeiro ano, segundo ano, ela naquela alegria toda que ela tem. E ali ela começou a crescer, a ficar, né, muito conhecida, tudo dando certo, quando de repente ela começou a ser perseguida por hacker, gente que entrava nos cursos para roubar conteúdo, gente que se passava, pessoas que colocava a mãe, a avó, pessoas idosas para estar em contato com ela para descobrir o que estava sendo oferecido naquele curso, naquela mentoria. E por aí vai. Os cursos que ela lançava, começava a vender, daqui a pouquinho não vendia nenhum. Eles hackeavam e desviavam para outro site fictício ali usando o nome dela. E, gente, ela foi passando tanta perseguição que toda aquela maldade que ela tinha fugido daquilo para estar agora ali, ela foi de novo alcançada por tudo isso e ela ficou assim no nível desesperador, né? Então, quando eu conheci a Magda, que quando eu entrei num projeto dela e que conheci ela, depois falei de Deus em algum momento através de um vídeo, tem aí na história, se vocês têm que seguir a série para conseguir entender o que eu estou falando. Então, veio que chegou nesse momento da caminhada, depois desse fato anterior que eu contei, eu li um versículo, alguns versículos, porque a essa altura eu acredito que a gente já, não sei se a gente já estava fazendo os cultos matinais todos os dias ali, mas eu sei que no início era uma vez por semana, no sábado. A gente se reunia pelo telefone para conversar aí sobre a palavra de Deus e eu sempre li alguma coisa. A gente já começou tipo que estudar alguma coisa da palavra de Deus. A gente conversava, ela contava a experiência dela, eu contava as minhas e que a gente estava tendo nessa busca diária ali de intimidade. E
eu li alguns versículos que atinou alguma coisa nela. O versículo está registrado, eu separei aqui, está registrado em Mateus 18, 19 e 20, que diz assim: Em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando eu li esses 2 versículos para Magda, ela falou assim: opa, aí tem uma chave aí. Ela falou bem assim: então, quer dizer que se eu, junto com você, fizer um pedido, aqui está falando que será concedido. Então, eu falei, sim, aqui é uma oração em concordância, né? Um concordando com a oração do outro. Aí ela falou assim, então, nós vamos fazer um combinado. Eu, quando eu quiser uma graça, alguma coisa, eu vou te falar primeiro e tentar te convencer, né? Te explicar o porquê que eu quero aquilo, o porquê daquela graça, e aí a gente ora junto para pedir. Da mesma forma, você, quando você tiver algo que você queira pedir, você chega para mim, me convence e a gente ora junto para que seja concedido a você. Eu falei, tudo bem. Então, assim, acho que vocês entenderam o que é uma oração em concordância. É uma oração feita em unidade, com o mesmo propósito, acreditando na promessa de Deus de atender essa oração feita, né? Em nome de Jesus. E, a partir desse versículo, fala que a força dessa oração, né, em união, faz com que Deus nos atenda. Mas por quê? Porque, pensa bem, aqui remete um pouco também ao mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente está se importando com o outro, você há de convir que, né, é porque a gente está demonstrando amor, né? Então isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. E aí, aqui, lembra que eu falei da lista? Que ela era para ensinar alguma coisa? A lista, na verdade, era para ensinar sobre isso para a gente. Que se a gente não tivesse em concordância, olha só, a lista, ele pediu para ela olhar lá o que estava se repetindo. É como se algo estivesse reafirmando ali, né? E a lista era justamente para a gente entender isso, que se a gente tiver em concordância com alguma coisa, a gente vai falar amém. Se não, a gente não deve falar amém. Não é só assim, vamos fazer uma oração junta, a gente pede alguma coisa para vocês e depois pede para mim, a gente fala amém, pronto, Deus vai atender. Não é dessa forma. Não é desse jeito. O amém quer dizer assim seja. Eu estou concordando com algo. Então, não pode ser um amém de qualquer jeito só para agradar o outro, né? Quando você está numa igreja, isso daí ele vem trazendo também ensinamento. Gente, tudo que a gente vai aprendendo, tudo que às vezes um versículo, algo que Deus nos fala, sempre ele age de forma que resolve várias coisas ao mesmo tempo, ensina, mostra várias coisas ao mesmo tempo. Deus, ele é maravilhoso. Então, assim, ó, quando você está numa igreja ou qualquer lugar que alguém levanta a voz em oração, você tem que prestar atenção no que está sendo dito. Quando no final você fala amém, você está concordando com aquela oração e atraindo para você tudo aquilo que foi dito naquela oração. Então, a gente não pode falar simplesmente amém como ritual de término de oração. Quantas vezes eu fiz isso na igreja? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Agora, hoje não. Hoje eu entendo que quando alguém vai fazer uma oração, eu tenho que prestar atenção. Se eu concordar com tudo que foi dito, eu vou falar amém. Senão, eu não falo amém, fico quieto. Não concordo com aquela oração. E nós começamos a fazer oração, né? Nesse sentido, né? Pedindo algo. E aí, um dos primeiros pedidos que a Magda fez em oração foi
que eu não vou lembrar de todas as palavras, a oração que ela faz é linda, porque ela sabe se comunicar muito bem, né? Então, assim, ela fala com todas as palavras aquilo que ela está sentindo, eu acho a coisa mais linda. E eu lembro que ela fez uma oração pedindo a Deus para que ela esquecesse os hackers e todas aquelas pessoas que tinham feito mal ali para ela na internet, tinha perseguido ela tanto que em vários momentos ela pensou em desistir, ela pensou em dar fim em tudo ali, sabe? E por algum motivo algo a mantinha, porque ela precisava me conhecer, eu precisava conhecê-la, porque foi através da internet, para que hoje a gente pudesse estar vivendo tudo isso. E aí eu vejo como que Deus pega mesmo todas as coisas, né, sejam boas ou ruins, e faz com que coopere para o bem daqueles que o amam. Tem na Bíblia falando esse versículo. Então, a oração dela, ela estava pedindo, ela falou, pedindo a ele porque ela não queria se lembrar deles, assim, ela queria que, tipo, ele passasse uma borracha na mente dela e apagasse, deletasse essa parte, para que ela não sofresse, porque isso causava sofrimento, ansiedade nela. E aí, quando ela estava pedindo isso, eu prestando atenção, é claro que não é nada da minha própria cabeça também, porque é o Espírito Santo que traz para a gente, quando a gente está nessa busca, é o Espírito Santo que nos guia a todo instante. E é o Espírito Santo que faz com que venha, né, discernimento. E naquele momento eu pensei assim, não, ela não pode esquecer. Como assim ela vai esquecer? Ela não pode esquecer, porque isso pode gerar um testemunho lá na frente. Na verdade, não é isso que ela quer. Ela não quer ficar sofrendo com tudo isso que ela passou. Eu ouvindo, esperando ela terminar. Quando ela terminou, eu não disse amém. E aí eu falei bem assim: eu não vou dizer amém. Eu posso refazer a sua oração? Ela falou assim: pode. Aí eu fui refazer a oração, pedindo para ele, falando assim: o que na verdade ela quer é lembrar sem sentir dor, sem sentir incomodada, sabendo que já, né, está nas tuas mãos, que o Senhor tem poder de tirar esse incômodo do coração dela, porque se ela esquecer, como que isso vai poder gerar um testemunho lá na frente? Se ela esquecer, foi algo que ela viveu, é importante, mesmo que tenha sido doloroso. Isso vai virar um testemunho lá na frente. Então, ela não pode esquecer. Na verdade, o que ela quer é não sentir incomodada, é não sentir dor por tudo que ela passou. É isso, paizinho, que ela quer. E aí, né, falei mais algumas coisas ali, mas basicamente foi nesse sentido. E eu disse amém no final, e aí ela disse amém e concordou. E é claro que não foi da noite para o dia, no outro dia ela já não estava sentindo, não. Foi um processo ali, dia após dia, onde chegou um momento em que aquele incômodo foi saindo do coração dela. E, gente, que coisa linda. E aí, a partir dali, a gente começou a entender. E aí eu fazia também oração, ela concordava ou não, senão ela reformulava também meu pedido desse jeito, e a gente falava amém. E aí a gente começou a perceber que teve um momento que a gente começou, vamos supor, ela queria uma graça, em vez dela orar para eu falar amém, ela falava o que é que ela queria, e quem fazia oração era eu. E o contrário também. Eu falava o que eu queria, quem fazia. A gente começou a perceber que quando a gente começou a orar uma pela outra, fazendo o pedido da outra, Deus começou a atender a gente de uma maneira tão linda, mas tão linda, gente, que vocês não têm noção. Olha, foram dias muito felizes e que esse primeiro ano foi muito marcante porque a gente estava aprendendo tanta coisa, continuamos aprendendo, tá? Mas no sentido assim de que não tem criança quando ganha doce, quando ganha bala, que tudo ali é novidade. Agora, é claro, a gente já amadureceu em muitos aspectos e, e muita coisa vai mudando ali. Não mudando no sentido de não ter mais graça, não ter mais alegria, não. Mas a gente está no momento de um aprendizado maior. Lá no início, gente, não tinha um dia que a gente não sorria do início ao fim no nosso culto, no nosso momento de estudo. A gente ficava com os cantinhos da boca doendo de tanto sorrir. A gente foi assim, a gente passou um ano sendo muito mimada por Deus, sabe? E foi de uma alegria tão grande. E aí
a diferença estava justamente na oração feita com amor. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz pela Magda, que era uma situação lá que ela estava muito angustiada, e eu fiz a oração, e assim, eu fiz com todo o meu coração ali derramado diante de Deus, pedi, sabe? Tem quando a gente pede com a alma. E eu fiz. Para mim, assim, foi um natural para mim, que dali saiu de forma tão natural. E quando eu terminei, a Magda estava emocionada. Depois, ela, no canal dela, ela fez uma live onde eu fiquei até muito emocionada, que ela falou assim, gente, eu recebi uma oração da Jocélia, eu vi ela fazendo uma oração por mim a Deus, que eu nunca vi uma oração tão carregada de amor, nem da minha mãe, porque eu sei que minha mãe orava por mim, de repente orava, né, acredito que até com mais fervor, com mais amor, porque afinal era minha mãe, mas como eu nunca ouvi, eu não tinha noção. Então, gente, e ela, quando, todas as vezes que ela orava, e até hoje ora por mim, que a gente sempre faz isso, uma pela outra, sempre é muito carregada de amor. Sempre é com aquela oração, sabe? Com a alma mesmo. E é dessa oração que a gente está falando que move a mão de Deus. Na palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração contrito. E o coração contrito é esse coração entregue, né? Com emoção, com todo amor. Então, essa oração feita em unidade, com propósito, né? Com união, com fé, com persistência e com amor, essa oração atinge o coração de Deus. E quando a gente está nesse momento, nesse movimento de intimidade com Deus, que a gente vem nutrindo isso, gente, os nossos pedidos vão ficando sempre alinhados com a vontade de Deus para nossa vida. A gente começa a entender o que Deus quer para nossa vida. A gente começa a entender que tem hora que está acontecendo alguma coisa que aquilo dali a gente nem precisa pedir a Deus para nos livrar daquilo dali. A gente só fala assim: me mostra logo o que eu preciso aprender com isso aqui, que seja rápido, que eu aprenda rápido para não ficar tão incomodada. Por quê? Porque a gente começa a perceber Deus trabalhando em cada coisinha em nosso favor. É a coisa mais linda. Então, a oração em concordância, a importância dela é justamente quando pessoas, né, duas pessoas ou mais pessoas, estão ali unidas em amor, entendendo que o amor de Deus que está sobre nós tem que refletir também sobre o outro. E eu coloquei aqui